E aí, Elton, beleza? Aí, tudo bem, e você? Um fã de South Park, é isso? Que Opa, isso? tamo aí, tamo aí. E aí, vocês estão bem? Passaram uma boa semana, se divertindo em casa? Espero que todos estejam bem, saudáveis, com frio. Já tá calor aí onde vocês estão? Ainda não. O sol já despontou. Antes de começar a aula, gostaria de perguntar o seguinte: alguém aí de vocês tem veterinário de confiança? Veterinário de confiança. Se tiver, pode mandar no chat para nós. Ninguém? De indicação. Indicação. Ah, é? Fale para mim quem ser, onde atende. Passe o nome, passe o nome. Me dê nomes. Ah, tudo bem, aí se for boa. Me falaram até agora ali na uma chamada Rumar, eu não conheço. Rumar, parece que é em frente ao Guaxupé. Não fui lá. Preciso levar. Você conhece? Falaram que lá é legal. Bruna Mara? Vou anotar, tá? Ah, legal. É cachorro, é. É um filhotinho de Beagle. Chegou ontem. E eu tô achando ele meio sonolento. Tudo bem, tá com 50 dias, só dorme. Bruna Mara, Parque dos Estados. Mas ele não tá comendo. Eu tô preocupado porque ele não tá comendo. Digão? Digão da onde? Vou ver preço. Você gosta da Arrumar, Larissa? Beleza. Já são indicações, né? Foi o primeiro que falou, não leva lá que você vai gostar, que tal. Eu falei, bom, vamos lá, né? Preciso testar. Pega aí, depois se vocês quiserem mandar inbox, por favor. Já falei para vocês das carinhas, mãozinhas. Oh, obrigado, Sofia. Obrigado mesmo. Vou ver com calma agora à tarde. Vou ver quem consegue encaixar também, né, para atender à tarde, para ver se tá tudo bem com o bichinho. Vocês têm os joinhas aí, as carinhas? Eu já falei para vocês semana passada. Acho que já, né? Ou não? Das interações. Eu falei alguma coisa semana passada disso? Vocês podem. Tem botãozinho de levantar a mão, de fazer joinha. Extensão do Gomit. Não? Ó que bonitinho, ó. Pra quem gosta, né? Não sei se. Eu ia testar, mas agora já testei e ficou legal, ó. Você pode olhar minha tela aqui. Quer ver, ó? Vocês estão vendo minha tela, certo? Dá uma olhada aqui, ó, superior esquerdo, ó. Levanta a mão e fica aqui até o professor ir lá, fala, pô, tá com a mão levantada, tem alguma pergunta? Aí tem joinha, tal, uns emojizinhos para interagir.
Às vezes, né, tem que abrir microfone e tal. Assim, embora eu gosto que vocês abram o microfone para dar um bom dia, para falar alguma coisa, senão a aula fica eu olhando para a tela. Pensa, 30 aulas semanais olhando para o computador. Se alguém gostar, chama aqui, ó. Node, N-O-D, Reactions for Google Meet. Então, você tem que baixar, é uma extensãozinha para o Chrome. Eu acho que ele tem para outros navegadores, mas para o Chrome é esse. Não sei pelo celular, se deve ter também, né? Hoje as empresas fazem compatível a tudo, mas eu baixei pelo Chrome, pelo Chrome. E aí você baixa, se alguém for baixar agora, que está no computador, tem que sair e voltar, tá? Para a sala. Aí ele vai acionar. É uma extensão levinha. Voice. Eu tenho uma outra ali que gera uma lista de presença, mostra o horário que vocês entraram, chamam Meet Attendance. É igual o Meet Attendance, olha lá, o Guilherme já mandou aí. E para vocês verem, vocês também tem que ter, eu acho, né? É que vocês estão vendo a minha tela. Mas deixa eu sair aqui então. Meet. Prefiro não comentar. Estou proibido de fazer qualquer comentário para preservar a minha saúde e meu emprego. Está cada vez mais difícil. Tenho pena dos professores de história, de atualidades. Já pensou dar aula de atualidades? Fantástico. Como é que dá aula de atualidades, né? Nossa, que doideira. Que maluquice as coisas estão acontecendo. Surreal. Mas vamos lá, vamos estudar. Você vai gravar? Tá gravando, gente. Se vocês puderem subir aí o nome de vocês, escrever o nome no chat, seria muito bom, porque daí fica a presença registrada. Só escrever o nome no chat, dar um joinha aí. Tá tudo ok, muito obrigado. Vocês são muito gentis. Lousa branca. Deixa eu ver onde a gente parou na última aula. Segundo ano do ensino médio, dia 28. A gente parou em propriedades coligativas, né? A gente fechou tudo, até osmose. Precisa fazer exercício, né? Precisamos treinar. Ah, eu fiquei de explicar o que era o I, não fiquei? O I, eu lembro disso. Como eu lembro, eu não tenho a menor ideia, mas eu lembro até falando, pô, eu tenho que falar do fator de correção I. Não é isso? Fator de correção I. Então vamos lá, ó. Pega aí na apostila de vocês. É Química 2, capítulo 7. Propriedades coligativas. Vamos fechar hoje. Eu dei o que é mais importante, tá? E não dei todas as fórmulas, dei só as principais. A gente faz alguns exercícios, certo? Então, ó, deixa eu marcar aqui segundo ano. Integral. Hoje é dia 4/6. Na semana passada, nós estudamos propriedades coligativas. O que que era mesmo, né? A gente falava de pressão de vapor, a gente falava de congelamento, ponto de ebulição. Então, propriedades coligativas.
propriedades coligativas é o estudo da variação das propriedades físicas, como ponto de ebulição, congelamento e por aí vai, tá? Quando eu adiciono um soluto. Então, deixa eu ver se eu acho uma imagenzinha para resumir bem o que a gente viu até agora. Essas imagens assim, ó. Vamos ver. Esses resuminhos, né? Acho muito legal. Então tá aqui, ó. Foi isso que a gente estudou na semana passada, tá? A gente estudou ebulioscopia, tonoscopia, crioscopia e pressão osmótica, que é a osmometria. E a gente chegou no final da aula, sem fazer nenhum exercício, né? Importante dizer isso. A gente chegou naquele para você, né? Eu acho que foi a última coisa que eu falei, ó. Para você, que era assim: o para vai te lembrar o número de partículas, o V vai lembrar vapor, o O vai lembrar osmose, o C vai lembrar congelamento e o E vai lembrar ebulição. Bom, o que a gente estuda é isso, né? Quanto mais partículas eu tenho, menor é a pressão de vapor, maior é a osmose, menor é o ponto de congelamento, maior o de ebulição. Lógico que o inverso é igualmente proporcional, né? Se eu tenho menos partículas, eu tenho maior pressão de vapor, menor osmose, maior congelamento e menor ebulição. Não sei se vale a pena deixar, se você souber um, que é o mais menos, mais menos, mais. Então essa é a relação que a gente chegou no final, tá, da aula. E também que é possível calcular isso. Então agora a parte mais técnica, tá? A parte mais técnica da nossa aula é descobrir como os exercícios vão cobrar. O que ele vai falar? Como que eu vou saber quem tem mais partícula ou menos partícula? Então, o último que a gente estudou foi osmometria. Então, eu vou retomar de lá, tá? Então, o último estudo que a gente fez foi algo chamado osmometria. Foi o único que eu dei uma fórmula para vocês. Eu disse que π, que é a pressão osmótica, era a molaridade, vezes o R, vezes a temperatura, vezes o I. Tudo isso influencia na pressão osmótica, tá? Tudo isso influencia na pressão osmótica. Lógico, a gente está de olho só no número de partículas. O número de partículas acaba sendo o diferencial, que é a concentração molar, a quantidade de mol por litro de partícula que tem na solução. O R é uma constante dos gases, o T é uma temperatura, o π é a pressão osmótica, tá? Então tá todo mundo aí. Só que apareceu um I para a gente, né? Um fator de ionização. E a gente precisa aprender o que é esse I. Ele vai puxar alguns conteúdos do primeiro ano, mas como eu não fui professor de vocês no primeiro ano, a gente pode discutir algumas coisas, tá? Caso vocês queiram, não sei o nível, o domínio de vocês sobre esse assunto, mas vocês ficam à vontade para pedir, ó, não dominam muito bem, explica de novo e tal. Acontece o seguinte, que quando a gente fala partículas, né, a gente fala partículas de soluto não volátil, de soluto não volátil. Você vai se lembrar que eu devo ter falado que soluto não volátil, por exemplo, sais são solutos não voláteis, bases são solutos não voláteis, até ácidos. Eu até vou pôr ácidos aqui, ó. Não são comuns de entrar, mas tem alguns outros. Mas também tem açúcares, certo? E por aí vai. São todos solutos não voláteis. A questão é que dentro desse estudo de soluto não volátil, a gente pode dividir em duas classes de substâncias. Uma delas chamada iônica e a outra chamada molecular. A iônica, sais, ácidos e bases, por isso que eu dei o exemplo. Molecular, os açúcares, tá? Então, ó, mas o mais importante, o que acontece na iônica? A iônica forma íons.
Você vai falar, vá, professor. E a molecular não forma íons. Tá, vamos na iônica. Exemplo, é aqui que eu preciso que vocês me deem um feedback, tá? Então eu vou falar aqui uns 2, 3, aí vocês me falam se vai bem ou não. Então na iônica, exemplo, número 1, NaCl. Ele está sólido. Quando você joga em água, 1 de NaCl, que pode ser representado por 1 mol, o que acontece com o NaCl? Ele libera Na+, e ele se separa do Cl-. Então, ó, veja bem, eles saem do sólido e vão para o aquoso, AQ. Lembrando que eles estão sendo colocados em água, tá? Então é importante isso. Ele virou um Na+ e um Cl-. O que acontece? A gente diz que o I é igual a 2. Por que 2? Eu joguei uma partícula, mas ela se transformou em duas, ó. 1 mol virou 2. Então, se eu colocar 1 mol de NaCl, ele conta como 2 mols de partículas. Se eu colocar 3 mols de NaCl, conta como 6 mols de NaCl. Ou seja, o número de NaCl que eu coloco, ele tem que ser multiplicado por 2, porque 2 é o fator de ionização dele. Entendeu? O I dele é 2. Se eu pego, por exemplo, vamos pegar um parecido. Um MgCl2, sólido. É um sal, cloreto de magnésio. De cima é cloreto de sódio, de baixo é cloreto de magnésio. Ele libera o magnésio, 2+, e libera 2 cloros. 2. Então libera um magnésio para cada um sal, libera um magnésio e libera 2 de cloro. 2 Cl-. Ou seja, o I dele é 3. Traduzindo, se eu jogar 1 mol de MgCl2, eu tenho que contar como 3 mols de partículas. Isso vai influenciar diretamente aqui em cima, no que a gente estava discutindo, no número de partículas, ó. Número de partículas. Por quê? Porque eu preciso saber quantas partículas tem. Como é que eu vou saber se a pressão de vapor vai ser maior ou menor, sem saber o número de partículas? Tá? Não forma íons, compostos moleculares. Exemplos, os açúcares, tá? Exemplos, os melhores exemplos são os açúcares. E eu me lembro de 2 aqui que vai aparecer muito em exercício: a glicose, C6H12O6, sólido. Jogou em água, o que acontece? C6H12O6, aquoso. Veja, 1 para 1. Jogou 1, vai ter 1. O fator de ionização é 1. Então, se eu jogar meio mol, vai ter meio mol. Se eu jogar 2 mols, eu terei 2 mols. Então, o que eu coloco tem. A sacarose é outro exemplo. Ela é um pouquinho maior, né? C12, H22, A11. Pai, fizeram uma casinha lá pra ele. Tá. Ele tá dormindo lá na casa. Você jogou na água, vai ter o quê? C12, H22, O11. Só que agora aquoso, porque está dissolvido em água. Mas o mais importante é a proporção. 1 para 1. Aí. O I é 1 também. Ou seja, quando são compostos moleculares, o I é sempre 1. Quando são compostos iônicos, o I depende da substância. E aí, tudo bem essa parte? Eu fiquei meio em dúvida lá de cima, do que você tinha colocado mais pra cima. Nesse aqui, na iônica, Não, lá em cima. lá em cima, É, vamos ver. Calma aí, não desliga aí não. Do que? naquele. Da fórmula do quê? Esse pra você, que eu não peguei Ah, muito. tá. Na semana passada, você viu a aula, é que eu não lembro se você estava na semana passada. Uhum. Ah, então tá bom. Ó, senão vai parecer que eu estou falando grego. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo. A gente trabalha tudo ao mesmo tempo, ó, você vai entender. Espero que você entenda. Vamos lá. Pegar um aqui, ó. Vamos pegar um recipiente, então pegar um exemplo aqui, bacana. Você pega aqui um recipiente, tá? E nesse recipiente você coloca uma quantidade de água, X, 100 ml, só para a gente ter um padrão.
E você coloca lá dentro, por exemplo, meio mol. Vamos trabalhar com o número inteiro, vai. Coloca 1 mol de NaCl. Em um outro recipiente chamado de B, que ficou bem mais torto que o primeiro, o problema é sempre desenhar aqui. Você coloca a mesma quantidade de água, você coloca 1 mol de glicose. 1 mol de glicose. Bom, o que a gente sabe disso? O que a gente sabe, que a gente tem certeza? Que essas partículas de 1 mol, lembrando que está em água, ó, então volume de água, tá? Um volume de água. Lembrando que elas têm as propriedades da matéria, certo? Quais propriedades da matéria tem? Ela tem ponto de ebulição, ela tem ponto de fusão, que é o congelamento. Vamos pegar essas duas, ou só ponto de ebulição, fica até mais fácil de entender. Ó. A água vai ebulir. Beleza, o que eu posso garantir para você já de cara? De cara, vou pegar um terceiro recipiente. A água pura. Então imagina um recipiente só com água. Água pura. Só H2O. Se eu fosse perguntar para você o ponto de ebulição, você fala, se ao nível do mar, o ponto de ebulição é de 100 graus. Porque água pura é 100 graus e fechou. Tá, eu pus 1 mol de sal, NaCl. O que eu posso dizer para você? Que vai ser maior do que 100. Porque o ponto de ebulição ele é alterado pela quantidade de partículas que você coloca aqui dentro. Quanto mais partículas, tá? Mais ele altera o ponto de ebulição. Maior fica o ponto de ebulição. Como que você lembra disso, professor? Então, eu escrevi 1 a 1 semana passada. Eu expliquei todo o ponto de ebulição, o que acontece e tal. Aquilo lá em cima, acho que quem perguntou para mim foi eu não vi quem perguntou, mas foi o Gabriel, isso? Não lembro. A voz aqui. Não, foi Bartolomeu. Tá. Tá. Ó. Dá uma olhada aqui. O número de partículas... Isso aqui é uma frasezinha para a gente decorar como o número de partícula interage no ponto de ebulição. Então, você montou para você. Cada um lembra uma propriedade física que a gente está estudando. Aí você fica, mais partícula. O que acontece com o ponto de ebulição? Também é mais, ou seja, ele aumenta. Isso é algo rápido para você ter que lembrar de como o número de partícula interfere no ponto de ebulição. Entendeu? Mas eu lembro sem precisar disso. Eu sei que quanto mais partícula eu colocar, o ponto de ebulição vai ficar maior. Beleza, então você não precisa disso aqui. Então isso aqui é uma regrinha, sabe aquelas frases montadas, né? Tipo, física, meu amor, né? De física lá. As frasinhas que você põe, física, meu amor. Qual outras que vocês têm? Vocês têm várias. Em física tem mais sorvete, né? Sorvete de física. Ou frasezinha para você decorar a fórmula. Como aqui não é uma fórmula, é uma relação, então eu estou pedindo para você colocar mais, menos, mais, menos, mais. Quanto mais partícula tiver, o ponto de ebulição aumenta. Vai lá, então. Vamos lá, então. Agora vem a matéria de hoje. 1 mol de NaCl, o NaCl, ele tem o I igual a 2. Por que ele tem o I igual a 2? Porque o NaCl se desprende em Na+, Cl-. Então, se eu coloquei 1 mol, esse 1 mol vai virar 2 mols de partícula. Diferente da glicose, que a glicose é molecular. Que susto. Meu OK Google, de vez em quando, ele resolve funcionar por conta. A glicose, ela é molecular. Se eu colocar 1 mol de glicose, terá mesmo 1 mol de glicose no final. Quem tem mais partícula, então? Aqui, o de NaCl. Vamos chamar ele de recipiente A e esse de sistema B? Sistema A, sistema B. O que você pode afirmar para mim tranquilamente? Eu posso afirmar que os dois terão pontos de ebulição maior do que 100, mas que o do sistema A será maior ainda do que o do sistema B. Entendeu? Então, fazendo uma análise, né? Tanto no sistema A, pode falar, alguém abriu o microfone. Foi eu.
É só Fala. porque ele tem mais mol, ele já tem um ponto de ebulição maior? Perfeito. O mais mol, Davi, né? É. É que eu não vejo quem perguntar. O ponto de ebulição maior, ele indica mais partículas, entendeu? Entendi. Quer dizer, Não ó, eu importa vou dar. se só importa a quantidade de mol, então não importa se ele Exato. tem uma, tipo, se ele tem a massa molecular maior. Isso, boa, não importa. Excelente pergunta, meu irmão, é muito boa. Tanto porque essa massa aqui, ó, somado o NaCl, vai dar 58,5. E a massa da glicose dá 180. Cara, pergunta muito boa. Muito boa. Poderia ser uma pergunta de confusão de vestibular. Das massas, você fala, pô, se tem maior massa, vai interferir mais no meu sistema. Não, não, não vai. E olha que interessante, olha que interessante. Eu não lembro para quanto vai. Se eu colocar aqui um valor, eu tô mentindo, tá? Mas vamos supor que esse fosse para 101, esse iria para 102, porque ele exerce o dobro, nesse caso, nesse exemplo, de interferência do que exerce o outro, entendeu? Porque ele tem o dobro de partículas. Então, realmente, a massa não vale de nada, vale o número de partícula que tem lá. Por isso, saber quantos mols realmente tem é mais importante do que a massa. Então, ó, o que eu posso afirmar aqui? Esse é de A, ponto de ebulição de A e ponto de ebulição de B. Normalmente, os exercícios, gente, são comparativos, tá? Então, tanto no sistema A quanto no B, ou tanto o sistema, vamos melhorar isso aqui. Você improvisa, né? Aí tem que... Tanto o sistema... Ou tanto o sistema A. Droga. Ficou feia a frase. Não gostei de nenhuma das duas. Opa. Fechei aqui, ó. Os dois sistemas têm pontos. Ponto de ebulição, os dois sistemas têm pontos de ebulição. Pontos de ebulição maiores que 100 graus. Ia falar 100%. Maiores que 100 graus. Por quê? Tem partículas, certo? Pois tem partículas de soluto não volátil. Beleza, acho que aí todo mundo concorda. Então a água, o ponto de ebulição da água é o menor, tá? Agora, quem vem primeiro? O ponto de ebulição do B é menor do que o ponto de ebulição do A. Por que isso? Agora vamos lá, segunda parte do exercício. O sistema A tem 2 mols de partículas. O sistema B tem 1 mol só de partícula. Lógico que no exercício você não vai ter que escrever tudo isso, tá? Esse tem não tem acento. O sistema B tem 1 mol de partícula. Isso explica porque o ponto de ebulição do A é maior. Quanto mais partícula, maior o ponto de ebulição. Vamos anotar? Ó? Isso já faz parte da teoria dada semana passada. Quanto mais partículas, dissoluto, não volátil, maior o ponto de ebulição. PE, ponto de ebulição. E aí, fechou? Esse seria um exercício do tipo que cai. Você vai Elton, Oi, você falou que a glicose é molecular. Se eu falar que mole... o cloreto de sódio é molecular, tá errado? Tá errado. Ele é iônico. Tanto isso é real, que quando você está lá atrás, no primeiro ano, se eu tiver errado, você me corrija, por favor, que você lembrar tal. Você aprendeu ligação iônica e aprendeu ligação covalente, não foi? Uhum. A ligação iônica forma compostos iônicos, Certo. certo?
Você tem fórmula do NaCl, é Na mais Cl menos. Você não tem fórmula estrutural assim, ó, fazendo ligação. Isso aqui não existe para ligação iônica. A covalente, você forma compostos moleculares, certo? E alguns que ionizam. Não que eles sejam iônicos. Quando você joga em água, ele separa o cátion do ânion. Depois eu te dou exemplo. Mas eles têm fórmula molecular. A gente chama, o HCl é um exemplo. Ligação equivalente. Existe H ligado no Cl, tá vendo? Não pode chamar NaCl de molécula, então? Não, você pode chamar de molécula, pode. É uma molécula, mas ele não é um composto molecular, entendeu? Ele é um composto iônico. Entendi sua dúvida. Entendi. Legal. Pode perguntar, manda ver. Nossa, meu café esfriou. Pode perguntar. É isso mesmo. E olha que legal, o HCl, quando você joga em água, ele é um ácido. Ele ioniza. Ele libera H+, e Cl-. Ele se torna um composto iônico, mas ele é ligação covalente. Tem fórmula molecular, estrutura molecular, tudo molecular. É porque tem ionização e tem dissociação. O NaCl, ele já é um íon. Ele é um íon. Se ele não dissociar, ele é um íon. Quando ele se separa, a gente fala que ele dissociou. O HCl não é um íon, porque a ligação é covalente. Quando ele se separa em água especificamente, a gente diz que ele ionizou, entendeu? Mas aqui para nossa matéria, tanto faz se ele dissociou ou se ele ionizou. O importante é que ele é contar as partículas, tá? Contar as partículas. Aí eu vou pedir para fazer um já de cara, assim, ó. Tem um da Federal do Rio Grande do Sul na página 37. 37. Vamos para ele, que eu quero que vocês deem uma. Ele é completão. Fala um pouco sobre tudo que a gente estudou, tá? Deixa eu apagar isso aqui só para não confundir vocês, ó, do iônico aqui. Se quiser até eu faço um resuminho. Então, é isso que eu perguntei, Davi. Se vocês já dominam, se não. Mesmo tendo, porque às vezes você fala, mas a gente já teve no outro ano, mas não lembra, né? Não lembra, cai em desuso, não recorda. É normal. Eu não faço julgamento não de, cara, não prestou atenção, pô, já teve ano passado. A gente tenta trabalhar sempre como se o aluno estivesse vendo pela primeira vez tudo que a gente está ensinando. É a melhor forma de Então você render. consegue fazer um resuminho depois disso pra gente? Consigo, sim, senhora. Quem que pediu? A Larissa. Olá, Larissa. Consigo, sim, senhora. Obrigada. Nada. Vamos lá. Deixa eu só fazer então o exercício 3. Deixa eu lá abrir a apostila de vocês, digitar e recortar. Fazer corte. Segundo ano do ensino médio. Livro 2, né? 2. Fala alguma coisa no chat. Falo sim, Júlio. Tranquilo. Falar já. Não precisamos apressar. Vamos ter tempo até 20 de dezembro de tirar todas as dúvidas. Tudo tranquilinho. Só achar aqui o livro de química. Livros digitais. Química 2. Livro 3, livro 2, né? O meu como o do professor, livro 1 e 2. Então esse é o 2. Droga, abriu do aluno. Livro do professor. 2 horas depois. Vamos lá. Eu abri a apostila errada.
Ah, que droga. Abri do PV, do pré-vestibular. Segundo ano. Ixi, não tá abrindo o segundo ano? Todo mundo tem apostila? Eu não quero ficar perdendo tempo aqui, não. Todo mundo tá com essa? Se alguém não tiver, por favor, se manifeste. Vamos ver se eu acho a do segundo ano. Agora abriu todas aqui. Estou tentando me adaptar a livros digitais, tá? Já consegui ler alguns, mas não é nada muito simples para mim. Não tá aqui, não. Que droga. Deixa eu ver lá no chat que vocês colocaram. É a 2, é a apostila 2. Todo mundo tem? Se todo mundo tem, facilita a minha vida, que eu não consegui lá recortar. Vou tentar daqui a pouco. O exercício fala assim, ó. Então vamos lá. Apostila 2. Apostila 2. Deixa eu encerrar aqui, ó. Apostila 2. Q2. Módulo 7. Capítulo 7, né? De vocês é de capítulo. Capítulo 7. Página 37. Tem um exercício belíssimo aí, ó. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Parte. Tá. Analise as soluções aquosas discriminadas a seguir. Então vamos lá. 1. Sacarose. C12, H22, O11. Ele colocou 0,040 mol por litro. 2. Temos um AgNO3, nitrato de prata, onde cai mancha. 0,025 mol por litro. Item 3. No item 3, ele colocou Na2CO3, carbonato de sódio. Em escovação dental, né, no creme dental. É o famoso, quase um bicarbonato, vai. Bem perto do bicarbonato de sódio. 0,20 mol por litro. No exercício, no item 4, temos o MgCl2, cloreto de magnésio. Está aqui. Numa concentração 0,010. Bom, você já deve estar sacando o que vai acontecer aqui. Ele pergunta qual das afirmações é corretas, tá? Considerando que as espécies iônicas estão 100% ionizadas. A grande pergunta que eu faço, e é a parte mais difícil dessa matéria, você consegue olhar para isso e dizer quais são iônicas e... É aí que a gente começa a revisão, tá? Vocês conseguem olhar para essas moléculas que estão aí e dizer se elas são iônicas ou não? Não. Não. Tá. Vamos lá então, senhor José Eduardo. Vou te dar uma dica, certo? A minha dica é: você está olhando para as ligações dos átomos que compõem a molécula. Então, por exemplo, na primeira molécula você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Na segunda molécula você tem Ag, N e O. Tá, e assim sucessivamente. Vamos avaliar todas, uma a uma. Você tem, independente da quantidade, tá? CiO, Mg e Cl. Vamos retomar primeiro ano do ensino médio. O que é uma ligação covalente, o que é uma ligação iônica? Então vamos lá, a revisão solicitada aí, ó. Quando a gente fala em ligação iônica, é a primeira que a gente aprende, tá? Ligação iônica. O que a gente está falando da ligação iônica? Então isso é revisão, tudo bem, gente? Relembrando. A ligação iônica, ela ocorre obrigatoriamente entre um metal e um ametal. Alguém que tem algo chamado eletropositividade, e outro algo chamado eletronegatividade. É o famoso os opostos se atraem, tá? O metal, ele tá na tabela periódica, ó, como tá tudo combinando, né? Tudo leva para o mesmo caminho. Ele está na parte esquerda da tabela periódica. Quanto mais à esquerda, mais metal ele é.
Com certeza no passado vocês estudaram tabela periódica, propriedades periódicas e tal, tá? Não quer dizer que vocês vão lembrar, mas vocês estudaram. Agora, quando eu vou caminhando para a direita, aí eu começo com o grupo dos ametais, que faz isso aqui mais ou menos assim, ó. Que tem um grupo meio dos indecisos aqui, chamado de semimetais. Gases nobres eu vou excluir, porque gases nobres são os inertes, não se encaixam nem numa fatia nem na outra, tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Esquece os gases nobres. Vamos falar só dos que são metais e dos que são ametais. Então, mais ou menos, bem grosseiramente, é isso a divisão. Dá uma olhada. Quanto mais à esquerda e embaixo, mais eletropositivo ele é. Ou seja, ele é mais metal. Mais metal, é que chama caráter metálico, tá? Ele é mais metal. Quanto mais à direita e para cima, com exclusão dos gases nobres, mais ametal ele é, mais eletro. E aqui agora vai emendar tudo. Mais negativo ele é, ó. Quem encabeça aqui é o flúor. Agora eu vou fazer uma pergunta óbvia, só de você olhar aí. Você concorda comigo que a gente está ligando os opostos? Se eu pedir para você memorizar, decorar os metais, eu tô assim, pegando pesado. Tem muito metal, não tem? Dá uma olhada, 80% da tabela periódica é metal? É muita coisa. Então não vou pedir para você decorar tudo. Mas se você quiser mesmo bater de frente nos melhores vestibulares, decore a 1A e a 2A. Saiba pelo menos as extremidades, a 1A e a 2A, porque eles são os mais metais, entendeu? Eles são os metais metálicos mesmo. Sabe aquela, eu sou mais que você. Quando você está apaixonado, você fala, eu te amo. Não, eu amo você mais, eu que amo mais. Você fala isso para seus pais, eu que te amo mais, eu que te amo. Não, ficar na competição. Aqui é essa competição. O mais à esquerda é mais metálico. Chama caráter metálico. E o mais à direita. Então eu não vou fazer a sacanagem com você de falar decora metais todos. Porque tem um monte de metal que você nunca vai usar, tá? Nunca. Agora, dá um A. Vamos pôr na cor. Dá um A, esses metais aparecem. Você se lembra quem é um A? A 1A é hoje, li na capa da revista Coisas. Nossa, não cabeu aqui. Coisas francesas. Essa é um A. E a 2A? Bela, megera, magrela, magricela, barão, ratão, rabugento, né? Um barão, só barão, casou com o senhor barão, bairão, entendeu? Tem frases. 1A e 2A. Tá, entendi, professor. Metais tem muita coisa, normalmente vão cair esses metais. Olha agora, hein? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu não tinha planejado falar sobre isso. Eu sabia que podia falar. Mas olha agora o nosso exercício ali, ó. Eu queria mostrar tudo ao mesmo tempo. Aqui, ó. Quase. Ah lá. Quem que você reconhece? Veja só. Sódio. Tá aqui, ó. Magnésio. Tá aqui, ó. 2 já, tá vendo? Por isso, gente, é muito comum os metais alcalinos e alcalinos terrosos, respectivamente 1A e 2A, em exercício de toda a matéria. Vocês já estudaram bases ano passado, que tinha OH? Usa isso. Tá, não vou perder o foco, senão eu começo a... Não posso perder o foco, que o tema é... E usar metais? Vou pedir para você decorar? Vou. Se bobear, você já até sabe. Fala aí, quem já sabe usar metais aí? Canta pra gente aí. Usar metais. Senhor Barata, também dá certo, Davi. Não, você lembrando, cara, tá tudo certo. Eu imprimi para você ter uma ideia, porque eu sou sincero em dizer que eu nunca, né, tive o cuidado de aprender com frases bonitinhas, né? Eu sempre aprendi com frases que dá vergonha até de falar em voz alta. Aí o que eu fiz? Eu entrei esses dias na internet, porque eu tô gravando videoaula, né?
Eu tenho videoaula de ligações, de tabela periódica, eu já gravei tudo. Eu tive que imprimir, cara, uma lista, porque tem algumas famílias que eu não tinha noção de uma frase politicamente correta, certo? Né? Eu tinha só frases horrorosas. Agora eu tô aprendendo umas frases bonitinhas. E o ruim de ter frases horrorosas é que eu não podia usar, né? O aluno perguntava, eu falava, então, eu sei, mas não posso te falar, entendeu? Porque é feio falar. Não precisa, né? Desnecessário. Esse Elton ficou para trás, entendeu? Ficou na década passada. Bom, vou voltar lá. Os ametais, já que ninguém se propôs a dizer, eu vou dizer a vocês. Os ametais são: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tem outros, não me interessa. Esses são os principais. Qual a vantagem? Já está em ordem, já estão em ordem, de eletronegatividade. Quer dizer, já está tudo pronto. Ó. Eu não só coloquei os ametais aqui, não todos, está faltando um ou outro, mas os que estão faltando, você não vai sentir falta, porque eles não caem em exercício. Os ametais estão aqui, ó, e eles já estão, ó, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. O mais eletronegativo é o flúor, né? Eu não vou escrever mais e nem menos aqui, porque senão vai ficar confuso. Mas é isso, já estão em ordem decrescente de eletronegatividade. Vocês se lembram disso, vai? Vocês usaram isso. Alguém se lembra dessa linha de eletronegatividade? E Eu lembro essa, do Nobre falando. então, essa linha aí, essa linha de eletronegatividade, vai me ajudar na segunda parte. Porque olha que interessante. Se você sabe quem são os ametais, você sabe que quem não está aqui são metais. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Existe a ligação chamada ligação covalente, que a gente estava discutindo, que forma os compostos moleculares. E a ligação covalente, ela é ametal com ametal. Ou seja, olha o pequeno universo que é ligação covalente. São só os ametais. Só ocorre a ligação entre flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Dá uma olhada. Tá aqui, ó. Vocês estão estudando química orgânica com a Andrea, não estão? Sim. Estão estudando química orgânica. Então, vê se cai algum elemento diferente disso aqui na química orgânica. Não, carbono e hidrogênio, carbono com oxigênio, carbono com nitrogênio. Raramente, mas tem, existe. Só estou falando assim. É tudo ligação covalente. Tá? Então volta agora para o nosso exercício lá. Vamos ver se dá para voltar assim. Ó. Seria legal se eu conseguisse recortar. Deixa eu ver se eu consigo. Não, isso aqui é colocar um lembrete. Nossa, eu não lembro como é que recorta. Menu da imagem? Imagem não. Ah, não vou lembrar agora. Se eu fizer assim, eu vou arrastar. Tenta juntar tudo isso agora no exercício. Acho que se eu diminuir mais um pouquinho dá. Ah lá. Aí você olha assim para mim e fala, pô, professor, CHIO. CHIO. C, tá aqui. Ametal. Aqui, ó, vou marcar aqui. Ametal. H, ametal. O, ametal. Ah, mas eu nem sei que molécula é CH12, C12H22O11. Mas você sabe que é tudo covalente. Você sabe que é covalente, porque só tem ametal. Não tem como ter outra ligação ali no meio, mesmo não conhecendo a matéria, mesmo não tendo decorado que é a sacarose. Entendeu? Agora, veja as de baixo. Vou pegar o mais fácil. Na, metal. Tá aqui, ó, metal, Na, ó, no grupinho da 1A. E o C, ametal. E o O, ametal. Metal com ametal, a ligação é iônica. Mg e Cl. Mg, tá aqui, Mg, ó. 2A. Cl, tá aqui, ó, ametal. Mg e Cl é iônica. E aí agora eu vou apelar para os seus conhecimentos gerais, né? Seus conhecimentos gerais dizem que a prata é o quê? Me ajuda aí. Prata, hein?
prata, Ag. Metal. Metal. Se a prata é metal, o N e o O são ametais, que tipo de ligação ocorre aqui? Iônica. Entendeu? Juntou metal com ametal é iônica. Então você não precisa conhecer substância por substância. Você precisa conhecer alguns elementos. Alguns. Ó, de 120, eu selecionei aqui o quê? Vamos pegar os principais só aqui, ó. Dá uma olhada e você vai dominar 90% dos exercícios. E aqui é iônica também. O que que um composto iônico faz? Libera os íons. A hora que você joga em água, íons liberados. Íons liberados. E o composto molecular, que é tudo ligação covalente, ó. Eu falei que são as oses, né? Glicose, sacarose, frutose, lactose. Só essas oses tá boa. Sem piadinha. Só ose. Tá aí. E aí, ajudou? Entendeu? Iônico e covalente. Covalente faz compostos moleculares, tá? Só para fechar aqui, ó. Um covalente faz compostos moleculares. Sempre? Não, tem exceções. Mas, no geral, compostos moleculares. Assim, para uma revisão, esse é o raciocínio. Ah, então vou te dar uma molécula agora. Vamos testar? CO2. CO2 é o quê? Iônico ou molecular? Tem C, ametal. Ametal. Tem O, ametal. Bom, ametal com ametal, covalente, composto molecular. Certo? Pega qualquer outro aí. É que agora ficou assim, até bobo. Qualquer hidrocarboneto, CH4. Ametal. Ametal. Certo? Aí você fala, mas o hidrogênio aparece nas duas. É, mas ele é uma exceção, coitado. Tira ele daqui, ó. Ele não é metal, né? Você já ouviu a piadinha do hidrogênio, que ele foi preso? Aí o policial disse para ele, você tem direito a uma ligação? Aí ele respondeu, ligar para quem? Eu não tenho família. Não sei se você entendeu, mas ajuda. O hidrogênio é um despatriado. É aquele que nos Jogos Olímpicos corre pela pátria olímpica, porque ele não tem pátria. Mas ele age como ametal, tá? Então a ligação é covalente. É isso, ó, batendo o olho na molécula, você sabe. Apareceu sódio, apareceu qualquer outra coisa, metal, a ligação é iônica, grande chance. Tem a ligação metálica ainda, né? Mas eu nem vou falar dela, porque ela pra gente aqui não interessa. Bom, voltando no exercício, dando uma pausa então em tudo que a gente viu. Agora vamos pro exercício mesmo. Vou apagar aqui. Espero que você tenha entendido que pintou metal com a metal. Boa. Agora é o seguinte, se esse aqui, glicose, e tem um, ele é covalente, molecular, o I dele é 1. AgNO3, você acha que separa em quê? É sempre o metal dos ametais que se separam. Então separa assim, ó. Ag se separa do NO3. O Ag, mesmo que você não saiba a carga, tá? O Ag é mais 1, NO3 é menos 1. O I é 2, porque formou 2, ó, tá vendo? Na2CO3, então agora é ionizar, é um outro assunto. Como ionizar o composto? O cátion e o ânion sempre se separam assim, metal a metal. O metal sempre vem na frente, tá? É o cátion. Aqui, ó, o Na2 vai virar 2Na+. E o CO3 vai virar CO3 menos 2. O I dele é 3. E o MgCl2 vai virar 1 magnésio, 2+, mais 2 Cl-. O I dele também é 3. Mas tá, você fala, onde isso vai influenciar? Agora, ó, me acompanha. 0,04 vezes o I dele. É o quanto tem de partícula. Então é 0,040 mesmo. Tá? O que tem é o que tem. O I é igual a 1. Agora, 0,025
vezes 2, porque ele duplica quando eu jogo em água. Então, isso fica 0,05 mols. Tá vendo? Compara com o primeiro. Já deu mais partículas ó, do que o primeiro, tá vendo? E se você olha sem duplicar, dava menos. Mas tem o fator. Ele duplica quando você joga em água, porque ele se separa. Agora, o terceiro, 0,02 ou 0,020, vezes 3. Vezes 3 vai dar 0,060. Certo? Deu mais do que todo mundo até agora. E o último, 0,10 vezes 3, 0,010, vai dar 0,03. Olha que mudança, nem é por... vai dar por litro, né? Porque... Mas o importante é saber o número de partículas. Vou até tirar o por litro daqui, ó. Agora a gente começa o exercício tudo de novo. Agora que você sabe o número de partículas que tem em cada um, deixa eu colocar 0 aqui, ó. Eu não quero te confundir. Como tem 0 depois ali dos números, eu vou deixar esse aqui como 0,050, esse como 0,030. Eu podia ter tirado os zeros todos, mas só para deixar didático. Tá, agora eu vou analisar o exercício. Agora eu vou ler as alternativas. Agora que eu sei quanto tem de partícula de cada um, eu vou... o Vinícius, né? Que tinha perguntado. Isso. Agora eu vou para você. Para você. Por que agora eu vou para você? Porque ele vai ficar comparando. Tem mais partícula? A pressão de vapor é menor ou maior? Tem mais partícula? A osmose é maior ou menor? Mais partícula? O que acontece com o congelamento? Mais partícula? O que acontece com a ebulição? É agora que ele vai ficar comparando os 4 frascos, ó. Agora a gente tem que acertar a alternativa aí. Onde eu coloquei a apostila? Eu me empolgo e vou jogando as coisas por cima da mesa. Vai lá. Quer terminar de copiar, fazer as anotações? Ó, aí a gente termina o exercício. Quem já quiser lendo as alternativas, deixa eu pegar aqui. Ó. Eu só dei um resuminho de ligação, tá? Iônica e covalente. Relembrei os metais e os ametais. É sempre bom voltar nesse assunto. Se tudo continuar no que vem como aula, também não sou eu que dou essa frente para vocês. Então, é minha visão dos fatos, tá? Agora dá uma lida aí no exercício 3. Eu vou ver se eu consigo copiá-lo. Para disponibilizar aqui também. Hoje aconteceu isso com a turma do cursinho também, sabia? Oi? Eu perdi alguma coisa? Ah, tá. Obrigado, Davi. Tô tentando casar o comentário com o que eu falei. Às vezes eu fico meio perdido. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado. Ah, consegui abrir. A parcela do segundo foi agora. Hoje a do terceiro não foi de jeito nenhum. A do segundo agora rodou. Não vou nem mexer mais. Vamos lá abrir o livro 2. Que a gente pode agora gastar um tempo, uns 30 minutos ou mais fazendo exercício. A gente tem que treinar isso aqui. É só teórico. Lógico, alguns são mais difíceis, mas nem por isso vocês não têm inteligência suficiente para fazer. Acho que até sobra. Química 2. Química 2, livro 2, cadê? Acho que eu encontrei, hein? Vamos ver. Boa, professor. Capítulo 7. A gente viu bastante coisa, tem que fazer bastante exercício. Não sei se você contou aí as páginas que a gente rodou aí, mas a gente viu muita página. Você quer saber minha verdade? O mais importante é o que a gente já fez até agora.
de saber como dissociar, como depois é perfumaria, menos importante. O para você não vai errar provavelmente. Eu posso sair dessa? Ó, eu espero mais um pouquinho. Se bem que o exercício tá aqui, né? Acho que eu vou pôr do lado aqui. Vamos ver se vai caber. Bom, agora que a gente sabe quanto tem realmente em cada sistema, porque o valor real agora é esse que a gente descobriu, tá? Cada item vai falar de uma coisa. O primeiro está falando de pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é o V. O que a gente sabe? Que o V ele é inversamente proporcional ao número de partículas. Quanto mais partículas, menor a pressão máxima de vapor. Às vezes chama de PMV, de PV. Ele é inversamente proporcional. Então vamos lá. Olha agora vai começar a bagunça. A pressão máxima de vapor do solvente da solução 3, tá aqui, 3, tem 0,060. É o que tem mais partículas de todos, tá? É mais alta que a pressão máxima de vapor do que o 4? Não. Não, porque quanto mais partícula, menor é a pressão de vapor. O 3 é o que tem mais partículas. O 4 é o que tem menos partículas. Então, não pode a pressão de vapor do 3 ser mais alta. A pressão de vapor é mais baixa. Mais partícula atrapalha, forma menos vapor. Você entendeu? É assim que cai um exercício. Então, junta tudo que eu dei da semana passada até hoje e cai num exercício só. Então, tá errada. Errada. Né? Partícula e pressão são inversamente proporcionais. Entendeu o sentido do para você agora? Partícula, vapor. Você não tem que ficar pensando que forma o vapor. Quanto mais partícula tiver, mais atrapalha para formar o vapor, menos vapor vai ter, menor pressão de vapor. Não precisa fazer toda essa relação. Tá? Então, é isso. B. O ponto de congelação ou congelamento do solvente na solução 4. 4 é o que tem menos partícula, tá? É o mais alto de todas. E agora? É essa, hein? Então, ele pegou a pior. Vou fazer uma pergunta para vocês. 0 graus. Está marcando o meu termômetro. É o congelamento da água. Se um outro recipiente com sal congela menos 4, responda rápido. É maior ou é menor? É maior, né? Maior. Quem é maior? 0 ou menos 4? Pensa bem. É aí que ele derruba no exercício, tá vendo? Menos 4 é menor, gente. Ó, o termômetro tá aqui. Vamos congelar. A água pura congela 0 graus. Nesse exercício, a gente não tem água pura. Vou passar limpo o exercício aqui, ó. Não tem água pura. É tudo água mais alguma coisa, tá? Ó, o primeiro deu 0,04 mesmo. O segundo, então o primeiro deu isso, a gente já fez a conta. O segundo deu 0,05. O terceiro deu 0,06. E o quarto deu 0,03. Olha agora, se eu tivesse que colocar em ordem de congelação que ele fala, né? Eu acho horrível esse termo. Congelamento, vai. Congelamento. A água congelaria pura 0 graus. Quem viria aqui logo depois? Ó, 1, 2, 3 e 4. Você entendeu o raciocínio? Quem congela mais fácil? O que tem menos partícula. Lembra do para você? Vamos lá de novo. Para você. Congelamento. Mais, menos. Tá vendo? Ó? Quanto mais partícula, menor o congelamento. Mais para baixo, mais negativo. Então, o item 4 é o que tem menos partícula. Depois dele é o item 1. Depois, o item 2 tem bastante partícula. O item 3 é o que tem mais partícula, é o que tem 0,060. Esse é o que tem 0,05. Esse é o que tem 0,04. Esse é o que tem 0,03. Sacou aí, né, a lógica do exercício.
Olha agora o item B, presta atenção. O ponto de congelação do solvente 4 é o mais alto de todas? É o mais alto. É o mais perto do zero, ó. Entendeu isso? Bonito, falei que era bonito esse exercício. Então, cuidado com esse item em especial. Congelamento. Quanto mais longe do zero, menor ele é. Então, ele foi para menos 10. Ele é menor do que menos 4. Menos 4 é maior do que menos 10. Cuidado com isso, hein, que isso confunde. Porque o aluno vê o valor numérico menos 10 e fala, pô, 10 é maior que 4. Não, menos 10 é, numericamente, menor do que menos 4. Entenderam? Entendido, Elton. Então quer dizer que ele vai congelar mais fácil, numa temperatura nem tão baixa. Perfeito, perfeito. É aquele Exatamente. negócio de você colocar gelo com sal, que daí ele diminui. Não, diminui não. Diminui. Diminui, tá certo. Tá vendo como confunde? Tá certo. Quanto mais sal, o que você tem que responder? Menor o ponto de congelamento. Porque quanto mais partícula, ó, tá aqui, menor o congelamento. Gente, esse é o que mais confunde, tá? Porque esse lance de menor, maior, para números negativos, sempre dá uma bugada. O cara fala, pô, mas é mais negativo. Então, é normal. Pensa nisso, quando ele fala congelamento. Os outros são mais fáceis, porque ponto de ebulição, maior, menor, todo mundo, como está no sinal positivo, todo mundo vai bem. Pressão de vapor, tem mais vapor ou menos vapor? De boa. Osmose, partícula, mais pressão osmótica. Tudo bem. É isso. Boa, né? Vale a pena perder um tempo desse no exercício assim. A gente fez revisão de quase tudo nele. A gente só não fez a revisão de ionização, que depois eu posso passar alguns para vocês treinarem. O resto a gente detonou, entendeu? A gente limpou tudo que podia fazer do exercício. Muito bom. Legal. Vamos pegar mais um? Só que agora vocês fazem, ó. Deixa eu pegar um aí. Já dá uma outra bela lista, hein? Vamos pegar um bem parecido pra vocês. Eu tô com a apostila em papel, fico olhando pra apostila digital. Vou pegar um bem próximo. Vocês têm esse da página 40? Enem e vestibulares. Tem. Mas esse... Não, calma aí, deixa eu achar um mais fácil. Porque esse aqui misturou tudo. Tem vários assuntos. Vou achar um bem... Ó, 11, página 42, PUC. Exercício 11 da 42. É idêntico ao que a gente fez. Você vai identificar tudo aí. Idêntico, identificar. Vou pôr aqui, ó, para caso alguém não tenha. Vou dar uns minutinhos, vou tomar uma água, que minha voz tá... A gente se empolga, né? Mas eu gosto de dar aula para vocês. Vocês participam da aula regularmente, perguntam, acho bacana. Valeu, Elton. Não, eu que... Porra, é duro dar aula pro computador, cara. Tem sala que entra e sai e não fala nada. Tem um professor que mandou mensagem para mim do autoescolar e falou assim, pô, a turma do fulano de tal, eles interagem com você? Porque comigo não falam nada. A gente acha que é com a gente, sabe? Que é pessoal. E não é nada. Às vezes o aluno tá dormindo, não tá nem prestando atenção na aula mesmo. Vocês sempre vão lá participando, perguntando. Continue assim. Acho que foi a melhor aula que eu dei hoje. Com respeito às outras. Qual página que tá, Elton? Na página 42, tá? No Enem lá Tá. e vestibulares. Eu vou anotar aqui, ó, mas é esse exercício que tá na tela, tá? Deixar ele grandão aí, ó. É exatamente o que a gente fez até agora. Então, ó, página 42, Enem e vestibulares. Exercício 11 da PUC. Gente, vou buscar uma água, dar uma alongada na carcaça. Três. É K2 e SO4. O K sai em 2 e o SO4 sai junto. Beleza?
É isso então, isso aí que a gente precisa treinar, Lari. Acho que hoje, não sei se vai dar. Isso, isso. Boa. Ajudem uns aos outros aí nessa parte. Faz muito bem. Vou pegar uma água e já volto. Vamos mostrar para os alunos? Cara, você é muito lindo, você tem que mostrar para todo mundo. Não sei, vou ver. Eu não vi. Fala oi pra galera. Fala oi, galera. Oi, galera. Tudo bem? Tá. Você pôs a mesma camisa que a minha? É todos. Ah, aqui, ó. São umbigo. Cara, você tá muito preguiçoso. Tá mais preguiçoso que o Vinícius. E desde quando eu sou preguiçoso? Slash. Fala, galera. Cara, é muito pequeno, né? Acho que eu nunca vi um cachorro tão pequeno na minha vida. O chihuahua é menor, né? Coloquei. Já. Entrou no quarto de novo pra dormir. O Zé Preguiça. Fala, galera. Bonito, né? A gente fala que contar um segredo de ser pai pra vocês. A gente fala que as coisas são pros filhos, entendeu? Ai, ai. A bateria, ó, a bateria do meu filho, entendeu? A guitarra, o cachorro, né? Do moleque. Fala aí. Seus pais não fazem isso, não? Videogame. Fala, vou comprar um videogame pro moleque, o moleque vai crescer sem videogame. Ai, ai. Não é assim na casa de vocês? É, não conta esse segredo, não, senão vocês perdem a, né? Vocês perdem a mamata. Fala, não, é do. Ou outra que o pai fala, né? É meu, eu vou emprestar pra você. Se é meu filho, eu deixo você usar. Ai, ai. Eu, como pai, sei bem disso. Deu A? Vinícius disse deu A. Vamos lá. Já estão dando resposta, então vamos ver. Ó. Show de bola. Me divirto muito. C6, H12O6. Então, ó, item X. O I é 1, tá? Porque é frutose. Então é ose.
molécula, é composto molecular. Então, se colocou 0,1, tem 0,1 mesmo. Beleza. O Y. NaCl. O I é 2. É o que mais vai cair, é o NaCl. Sal de cozinha, cloreto de sódio. Está no soro fisiológico. Então, 0,1 vezes 0,1 vezes 2. Isso aqui vai dar 0,2. Você anota lá, 0,2. Já deu mais do que o primeiro. Ó. Beleza. O Z é 0,3 vezes 3, né? Alguém tinha perguntado, acho que foi a Larissa, ó. Que o K2, alguém pôs aí, né? 2K mais 1 SO4. Gente, isso aqui é outra etapa que a gente tem que treinar, tá? É um outro assunto, entendeu? Mas a gente pode fazer também. Se não der tempo hoje, a gente faz na semana que vem, tá? Então, ele vira 3, né? O I é 3, ó. Eu queria chegar nisso. O I é 3. Então, 3 vezes 0,3 vai dar 0,9 mol por litro. E o último é HCl. Nem coube aqui, ó. Coube, vou pôr aqui. O HCl é o mais fácil também. É H+, Cl-. Esse é um que confunde, ó. Daquela explicação que eu dei lá em cima, a ligação é covalente, mas ele é um ácido. E ácido libera H+. Teoria de Arrhenius. Você também estudou isso ano passado. Liberação de H+, e tal. Tá? Mas o I dele é 2. Ô, Elton, Oi. Cadê? como Pergunte, que eu quem? sei que. Como que eu sei se o solvente tem a temperatura de ebulição maior que 100 graus? Depende. Só o solvente? É, Só se tiver a pressão. Todas as. é 1 atm. Todas apresentam solvente com temperatura de ebulição maior que 100. Eu acho que ele quer dizer a mistura, né? É que o solvente vai misturar, esses solutos vão se misturar aos solventes. Então, entendo que ele está falando que é a mistura toda, né? Agora, só o solvente é água, né? Ó. Se é só o solvente do jeito que ele está dizendo, é que eu não li o exercício inteiro. Mas ó, todas apresentam solvente com temperatura de ebulição maior do que 100. Não, né? Porque lá em cima, na primeira linha do exercício, fala assim, que o solvente é água. Ó. Ou ele errou. Ao invés de falar solvente, devia ter falado solução. Se ele fala solução, aí é verdade. Como você colocou soluto em todos eles vão ter ponto de ebulição maior do que o da água. Porque isso aqui é o da água. Ó. Água. Ponto de ebulição da água pura. Tá? Então, não sei não. Vou dar uma lida já. Só, deixa eu terminar só aqui. Um minutinho a gente já. O W, 0,3 vezes 2 dá 0,6. Olha que legal. Beleza. Então, temos aí uma sequência, tá? O W, então, não era molecular porque ali está escrito que ele era um ácido, né? Exatamente, exatamente. E vocês Aí eu não tinha viram. lido direto na... Não tem problema. Tinha visto em teoria de Arrhenius ano passado, você deve ter estudado. Todo ácido começa com hidrogênio, tem um ametal, alguns têm outro elemento, oxigênio, mas a base do ácido, não é até feio falar assim, o ácido libera H+, sempre que jogado em água. Como ele fala lá no começo do exercício que é água, a solução aquosa é água. Então, se jogou qualquer ácido em água, ele libera o cátion na forma de H+. É uma característica do ácido. Então, ele é um composto, olha que interessante, as ligações são covalentes, certo? Ele tem todas as características de fórmula molecular, tudo que a gente estuda, mas na hora que ele cai na água, ele sofre ionização. Todo ácido ioniza, tá? Então, por isso que ele virou 0,6. Obrigado, Elton. Nada, imagina. Vamos ler o exercício agora. Considerando as propriedades das soluções, analise as proposições dadas. 1. Em uma mesma pressão, o solvente do Z apresenta maior temperatura. Então, aí, ó, já deixou claro o seguinte. Cadê o Davi que perguntou? Já não tem nada a ver aqui, não. Onde ele disse solvente, ele quer dizer já da interferência junto com a solução. Então, a 4 provavelmente vai estar certa, mas deixa eu ler o resto, vai. Em uma mesma pressão... Opa! Em uma mesma pressão, o solvente do Z apresenta maior temperatura de ebulição. Z não é o que tem mais partícula? Qual é a relação da partícula com o ponto de ebulição?
Quanto mais partícula, maior o ponto de ebulição. Então, onde ele diz o solvente da solução, quer dizer que alterou, ele já está contando com a alteração. Tá? Então, ó, lembra do para você? Vamos voltar lá. Para você. Mais, menos, mais, menos, mais. Quanto mais partícula, maior a ebulição. Então, a 1 eu anotaria como verdadeira. Em uma mesma pressão, todo mundo nas mesmas condições, o solvente do Z apresenta maior temperatura de ebulição. Sim, porque tem mais partícula, maior temperatura de ebulição. Tem 0,9 para ele, mais partícula. Então, a 1 eu anotaria a verdade. A 2. O solvente da solução X, que é a que tem menos partícula, é o que apresenta maior pressão de vapor? É, né? Porque ó, quanto mais partícula, menor a pressão de vapor. Ou seja, quanto menos partícula, lembra o contrário? Ó, maior a pressão de vapor. Eles são inversamente proporcionais. Esse mais e menos aqui em cima serve para você ver isso. Mais partícula, menor pressão de vapor. Menos partícula, que é o caso do X, certo? Maior a pressão de vapor. Então ele fala isso, ó. O solvente de uma solução X é o que apresenta a maior pressão de vapor. Sim, eu anotaria verdadeiro também. Vamos lá, 3. O solvente da solução W. W é 0,6 mols por litro. Apresenta uma temperatura de congelação maior do que do Y. Ah lá, pegadinha de novo. Ó. A mesma pegadinha. Se eu tivesse escolhido a dedo o exercício, não teria tão igual. Ó. Vai lá, ponto de congelamento da água, 0 graus. Onde você colocaria os 3, os 4? Quem estaria mais em cima aqui, ó? O que tem menos partículas, X. Depois, o Y. Depois, o W. E por último, o Z. O mais negativo aqui é o Z, porque é o que tem mais partículas. Olha o que ele fala no item 3. O solvente do W, W está aqui. Ele é o que apresenta uma temperatura de congelação maior do que do Y? Não. O do Y é maior, o Y está em cima. Então achamos a falsa aqui no meio de tudo. O Y é maior. Entre os negativos, o Y está mais acima, mais perto do zero. Ele é maior. E não o que ele afirma no item 3. Viu? 2 exercícios que a pegadinha é no mesmo lugar. Sobre o congelação. 4. Todas apresentam solvente de temperatura de ebulição maior do que 100? Sim. Pensando no que ele falou aqui, ó, que ele usou solvente, solvente da solução, certo? Ó, ele usou aqui solvente da solução. Faltou só ele usar solvente da solução no último, para deixar lindo assim. 1 e 2 verdadeiro, pô, todos apresentam solvente. E agora, hein? E agora? Se eu for, considerando as propriedades soluções, analise as proposições da... Mas agora a língua portuguesa. Ó, considerando as propriedades das soluções, analise as proposições dadas. Então eu estou falando de todas as soluções. Então a 4 é verdadeira. Se ele fala lá em cima que eu estou avaliando as soluções, então eu estou avaliando as soluções. O gabarito está o quê? Ô, Elton, Oi. Alguém me chamou aí. eu sempre gabarito. tenho que pressupor que seja água? Ele falou, mas normalmente é água. Ó, a primeira linha, considere as soluções aquosas. Ah, tá, eu que não li. Não, não tem problema. Ele parte da água para cima. Então, se é ponto de ebulição, é da água para cima. Se é a pressão de vapor, a referência é água. Mas assim, ó, eu não lembro de pegar um exercício desse assim que tem vários solutos que não seja água, tá? Que não seja água. Então é isso. Eu anotaria D, verdadeira, embora polêmico, muito polêmico. Todas apresentam solvente com temperatura de ebulição. Ele citou solvente em todas. Ele fala, considerando as propriedades das soluções, então eu vou tratar. Agora, que seria bonitinho que se ele falasse solvente da solução, como ele falou em todos os outros, ele nos levar à solução, porque senão parece que é a, entendeu? Mas eu vou pensar na 2 e a 1, 2, 4 corretas.
Só a 3 que está 3 completamente errado. A gente anula a B e anula a E. A C também, né? Ó, anula B, C e E. Só sabendo que a 3 é errada. Ficamos entre as duas mesmo. A A e a D. Aí a 4 tá mal formulado, vai. Podia ter melhorado um pouquinho. Mas vamos marcar como da solução. E vamos marcar que é verdadeiro, que todas elas são acima de 100. Fechou? Muita coisa no exercício. Esses exercícios são parecidos com segunda fase. É muito tema misturado, muita coisa para você saber. Não tem cálculo, né? Por isso que tem um monte de aluno que prefere exercício com cálculo. Às vezes é menos com. Agora vamos voltar lá pro início da nossa discussão. Pega esse do Enem que está em cima, o 10. Esse discute só pressão de vapor. Não fala de soluto, não fala de colocar água. Aproveita que você já está aí nele, ó. Pega ele aí, o 10. Deixa eu recortá-lo. Esse exercício é outro clássico também, que está em toda a apostila. Ele é um marcado como fácil. Ele é só uma análise lógica, se lembrar o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. Ele é um exercício assim que sempre aparece. Ele fala da pressão de vapor num sistema aberto, tá? Mas eu vou deixar você ler, senão eu fico falando e fico atrapalhando. Ah, eu vi aí que mandaram o gabarito. Obrigado, Vinícius. Da D mesmo, né? É. Mas eu fiquei ainda com uma duvidazinha do jeito que ele falou no último. A gente precisa voltar um pouquinho, que eu dei o capítulo 7 inteiro. Tem exercícios lá para trás. Preciso voltar para a página 24. Davi perguntou se é C? Isso, vamos falar desse, ó. Esse aí, você vai encontrar mais dele na página 24, tá? Então, esse aqui especial tá lá na página 40 e tanto. Porque alguém não sabia? É sim, Roraima, né? Antigamente a gente falava Roraima. É Roraima. Roraima. Pico da Neblina. Vamos lá. Então esse aqui dá para te tirar bastante assunto. Esse é lá da primeira matéria, do começo da história toda, que era pressão de vapor. Acontece o seguinte, isso dá para discutir bastante coisa, né? Você está no nível do mar, certo? Nível do mar. E aí você está lá fazendo o alimento numa panela e ela está sofrendo a pressão atmosférica, que no nível do mar é de 1 atm. Certo? Beleza. Ponto de ebulição é a água
vencer a pressão atmosférica. Tá? Então, olha a combinação. Você tem que dar uma temperatura para que a água vença a pressão externa. Vou até aumentar aqui, para a gente discutir. Então, e melhorar o desenho também, né? Porque de perto fica pior. Não custa nada fazer bonitinho. Tem dificuldade para desenhar. Nível do mar. Pressão ATM. E aí você tá lá na praia. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Ó, a pressão de 1 atm, a panela tá lá. Você vai fazer um almoço lá, uma macarronada, comer um carboidrato. Você tem que entender o seguinte. Que ponto aquecimento tá aqui, ó. Um bico aqui. Que ponto de ebulição significa o vapor que está aqui dentro vencer a pressão externa. Se a pressão externa é de 1 atm, ele tem que vencer 1 atm. Pressão e ponto de ebulição, ó, ponto de ebulição, são diretamente proporcionais. Veja o gráfico. Dá uma olhada. Pressão, quanto maior, maior o ponto de ebulição. Você pode ver esse gráfico desse jeito. Então, na praia é 760 milímetros de mercúrio. Então, você vai lá, vai dar qual o ponto de ebulição? 100. Eu fui para aí o pico da neblina que ele sugere. A pressão não é mais essa. Qual é a pressão? Ele fala ali, ó. Altitude em quilômetro. Aqui está em quilômetro. 3 quilômetros. Não tem, né, o valor de 3. Mais ou menos aqui uns 400. Olha o ponto de ebulição da água no pico da neblina. Entendeu esse gráfico? Esse gráfico ele é assim. Se você mudar a pressão, ó, pressão no nível do mar, pressão aproximada no pico da neblina. 3.000 metros dá uns 3 quilômetros. Não tem 3 quilômetros, eu chutei mais ou menos uns 400 ali, ó. Olha como muda o ponto de ebulição. Bem menor do que 100, perto do 80. Uns 85, vai. Ou seja, o que explica isso? Explica o seguinte. Se você vai para um nível mais alto, para o alto da montanha, lembrou da música do Engenheiros. O alto da montanha, o arranha-céu. A pressão não é mais 1 atm. A pressão é menor. Vamos chutar uma pressão aqui, 0,8 atm, que já é baixa, hein? O que acontece? Acontece que a água não precisa fazer tanta força para sair daqui, porque ela vai vencer de uma pressão menor. Automaticamente o ponto de ebulição também é menor. A única coisa que aumenta, a altitude. Então a altitude é inversamente proporcional aos dois. Eu já falei isso em outra aula, mas não custa nada repetir. Ó, maior a altitude, menor os dois. Menor o ponto de ebulição, menor a pressão atmosférica. Menor a altitude, maior os dois. Maior pressão atmosférica, maior ponto de ebulição. Essa é a relação. Na realidade, pressão e ponto de ebulição são diretamente proporcionais. É a altitude que é inversamente proporcional, porque o ar vai ficando rarefeito. Tem menos ar. O ar está mais espaçado, ele exerce menos pressão. Agora vamos voltar para o exercício, uma vez que eu já dei uma revisão disso aqui. Ele fala o seguinte, ó. Você está em Natal, nível do mar. Campos do Jordão, 1.600 metros. Pico da Neblina, 3.000. A temperatura de ebulição será maior aonde? Mais perto do nível do mar. Menor altitude. Não é o que eu escrevi aqui, ó? Ele que está perguntando de o ponto de ebulição será maior. Será maior mais embaixo. Mais perto do nível do mar. Ou seja, será maior em Campos do Jordão? Não. Será menor em Natal? Não. Será menor no Pico da Neblina? Sim. Maior altitude, menor o ponto de ebulição. Ó. Letra C mesmo. O que mais? Será igual em Campos do Jordão e Natal? Não, sem chance. Não dependerá da altitude. Não, depende totalmente da altitude. Então, ó, nível do mar, maior ponto de ebulição. Pico da neblina, menor ponto de ebulição. A altitude é inversamente proporcional ao ponto de ebulição em atmosfera.
Fechou? Coisa linda? Eu acho que é só. Eu podia Ô, marcar o. Elton, Pois não. e tem questão assim, que tem pegadinha, não tem, que nem eu acho que você falou da última aula, que quando fala, vou cozinhar um alimento numa panela de uma moça que tá, de um homem, qualquer pessoa que tá no nível do mar, e a outra que tá